Vamos à nossa terceira parte da leitura de hoje. Nós vamos ter que ler 4 partes, porque o capítulo 11 ele tem 43 versículos e são versículos bem extensos. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não as possuireis, e elas não possuirão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Deus suscita adversários contra Salomão. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais,
e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas, todavia, despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E, indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E essa foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem, Jeroboão, era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Ahiás, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Ahiás pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Amonitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino. Da sua mão. Mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e te darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque. Parece que é Isaac, mas não é. Sisaque, rei do Egito. E esteve no Egito até que Salomão morreu. A morte de Salomão. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão?
E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, amados, agora a nossa última leitura, vai ser a quarta, vai ser o capítulo 12, que tem 33 versículos. Então, até daqui a pouco, em nome do Senhor, você possa ter um restante de tarde na presença do Senhor e aprendermos com essa passagem aqui. Se obedecer, mas Salomão desobedeceu. Com toda a sabedoria de Deus, ele ainda desobedeceu ao Senhor. Então está em nós continuarmos sendo abençoados ou não. A palavra é a mesma. Não é porque estamos no tempo da graça, é que vamos desobedecer e tudo vai acontecer normalmente. Não. Salomão perdeu a sua bênção, porque até aquele tempo, até então, enquanto ele obedeceu ao Senhor, nenhum adversário tinha contra ele. Porém, aqui no versículo 14 a seguir, diz assim: Deus suscita adversários contra Salomão, o próprio Deus. Então, amados, vamos servir ao Senhor, em primeiro lugar, por amor ao Senhor, por tudo que ele fez por nós. Porque tudo que a gente faz para ele é pouco, comparado ao que ele fez por nós, entregar seu filho para morrer no nosso lugar. Então, fique na paz do Senhor e até daqui a pouco. Amém?